No nosso dia a dia, acabamos convivendo com pessoas de má índole que optam por ganhar a vida de forma ilícita, cometendo crimes em vez de trabalhar e sobreviver de maneira mais honesta. Infelizmente, todos os dias há muitos registros de assaltos em todo o mundo. Porém, infelizmente, muitos desses assaltos não saem como esperado pelos ladrões, que acabam se dando mal, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver tentativas de assalto que deram errados, parte 8. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem foram esses criminosos que no momento do assalto se deram mal. Um ladrão passava na garupa de seu comparsa por uma rua quando decidiu sair da moto e entrar rapidamente em um mercadinho para cometer um assalto. Enquanto ele entrava no local, rapidamente, o comparsa esperava ele pelo lado de fora. Foi então que instantes depois de entrar no estabelecimento é possível ver apenas o bandido sendo arremessado pela janela do mercadinho. A cena, que chega até mesmo a ser engraçada, acabou sendo capturada por uma câmera de segurança que fica bem em frente ao estabelecimento. Segundo informações, ele tentou assaltar o estabelecimento portando uma arma branca, no caso uma faca. O dono do mercadinho, de forma esperta, então o desarmou e, como era muito mais forte do que ele, simplesmente o arremessou pela janela. Ele caiu no chão, quase em cima de seu comparsa, e fugiu. Em uma rua, estava ficando cada vez mais comum bandidos roubarem partes dos veículos de moradores que muitas vezes ficavam parados na rua. Sabendo disso, os moradores resolveram ficar de olho para agir quando percebessem alguma movimentação estranha. Foi então que certo dia lá estava eles, olhando quando um carro parou e um indivíduo desceu dele, indo bem devagar em direção ao carro do morador que lá estava para roubar algumas peças. Nesse momento, os moradores puderam ver que se tratava dos bandidos e começaram a atacar pedras no carro deles. Em questão de segundos, o carro dos bandidos começaram a ser apedrejados e eles fugiram. Os moradores separaram enormes pedras para atacar e o planejamento deu muito certo, já que os bandidos ficaram muito assustados e foram embora o mais rápido possível antes que o carro danificasse mais ainda, ou então um deles fosse acertado por uma pedra. A câmera de segurança de uma casa acabou registrando o momento em que a dona chegava em seu veículo e estacionava na garagem quando foi surpreendida por bandidos, que rapidamente entraram no local e a renderam para roubar seu carro. Como o portão eletrônico já tinha fechado e eles estavam com pressa, eles arrebentaram o portão com o carro mesmo, mas ao cair o portão atrapalhava a passagem, fazendo o carro ficar preso. Nesse momento, outros moradores da casa saíram para tentar intimidar os bandidos e acabou dando certo, já que eles foram embora. Nas imagens é possível ver que os bandidos já estão na espreita, apenas esperando para roubar. Mas na pressa de ir embora acabaram se dando mal e não conseguindo concluir o assalto da maneira que queriam. Um homem conduzia seu veículo por uma rodovia quando foi surpreendido por um carro logo à frente, que parou e de dentro dele saíram alguns bandidos para o render e roubá-lo. Vendo a cena, ele teve poucos segundos para decidir o que iria fazer. Foi então que ele resolveu acelerar seu carro e passar na única greta que o veículo cabia bem ao lado do carro dos bandidos. Para passar ali, ele teve até mesmo que arrancar a porta do carro do bandido, mas pelo menos ele conseguiu escapar e foi embora.
Os bandidos, além de não conseguirem roubar o carro, ainda ficaram com prejuízo, já que literalmente eles perderam a porta. Segundo informações ainda, a polícia acabou encontrando os bandidos, já que a identificação se tornou ainda mais fácil com a porta arrancada. Durante uma perseguição policial, o suspeito fugia por uma rua enquanto os agentes de moto o perseguiam. Em determinado ponto, o suspeito foi para a calçada e tentava driblar os policiais quando, ao passar perto de um senhor, o mesmo esticou a perna e deu uma rasteira no suspeito, que caiu no chão e foi capturado pelos policiais. A ajuda do senhor acabou sendo fundamental para os policiais e ele acabou agindo bem rapidamente. Um homem que também estava no local filmando conseguiu registrar todo o momento. Repare que ao dar a rasteira no bandido, o senhor continua andando de costas como se nada tivesse acontecido. Afinal, se o bandido o visse, poderia ir atrás para querer se vingar, caso ele fosse solto mais tarde. Câmeras de segurança de um local acabaram registrando o momento em que um bandido chega, entra e anuncia o assalto gritando. Mas o mais bizarro foi que simplesmente todos que estavam lá parecem ignorá-lo por completo. Ele não mostra arma em momento algum. Aparece apenas segurando uma bolsa na qual supostamente sua arma estaria dentro. Mas parece que as pessoas não levaram fé no seu teatro. E por conta disso ele foi ignorado e simplesmente teve que ir embora sem roubar nada. Everybody get down! Give me all your money! Let's get the money! Give me all your money! Get down! Where's the money? Where's the money? Com certeza ele deve ter se sentido muito humilhado, pois ele chegou no estabelecimento completamente imponente, anunciando o assalto e ninguém nem deu bola pra ele. Um homem estava de boa varrendo a calçada de sua casa quando dois homens se aproximaram de moto e o da garupa desce anunciando o assalto. O bandido parece segurar uma arma branca, no caso uma faca, e aponta para o homem que não se intimida e com a vassoura em mãos parte para cima do assaltante. Ele levanta a vassoura, começa a girá-la em sua mão fazendo alguns malabarismos e vai para cima do bandido que com medo resolve não se arriscar e foge. O bandido nitidamente fica bem assustado e com certeza não esperava essa reação do homem com a vassoura. Felizmente sua reação deu certo e fez com que os bandidos fossem embora. Agentes da Guarda Civil Municipal flagraram uma tentativa de roubo a uma moto no centro da cidade, em frente à agência do INSS em Araras, em plena luz do dia. Os guardas faziam ronda pelo local quando viram os meliantes em luta corporal com o cidadão, tentando roubar a moto do mesmo. Nesse momento, então, eles se aproximaram e surpreenderam os bandidos, os rendendo rapidamente. Os bandidos foram revistados e portavam uma faca que felizmente não foi usada e ninguém se feriu. Os guardas municipais deram voz de prisão e a dupla foi conduzida à delegacia seccional de polícia da cidade. Os dois rapazes responderam por tentativa de roubo. Nas imagens também é possível ver o cidadão, vítima da tentativa do roubo, agradecendo a ação dos guardas. Imagens de uma câmera de segurança flagraram uma tentativa de assalto na porta de uma clínica em Teresina, no Piauí. O suspeito teve dificuldades de subir na calçada com uma moto, caindo 2 vezes ao abordar a vítima e fugiu sem levar nada. O vídeo mostra a vítima, uma mulher parada na porta de uma clínica particular, com 2 malas no chão e o celular nas mãos. Quando, de repente, um motociclista se aproxima, tenta puxar os objetos
que estavam nas mãos da mulher, mas escorrega e cai. Ela corre para dentro do estabelecimento, momento em que ele se atrapalha ao levantar, derruba seus pertences no chão e cai novamente ao tentar sair com a moto. Quando ele se restabelece e consegue subir na moto, perde um dos pares de chinelo que calçava nos pés e a moto não dá partida. Então ele acaba fugindo do local empurrando a motocicleta. Como podemos ver, é simplesmente uma sequência de trapalhadas que felizmente acabaram comprometendo o assalto do bandido. Vendo que não teria sucesso e que já estava demorando demais, ele foi embora. Imagens feitas pelas câmeras de segurança de um posto de combustível mostram o momento em que um grupo de bandidos chegam no local e anunciam um assalto. Rapidamente eles rendem os funcionários e começam a pegar o dinheiro. Instantes depois, ainda com os bandidos assaltando o posto, um outro veículo chega no local e imediatamente os bandidos rendem o carro. Nesse momento eles acabam descobrindo que se tratava de um outro grupo de ladrões que haviam acabado de roubar uma lotérica e estavam com um carro cheio de dinheiro. Por conta disso, eles também foram rendidos e os bandidos que assaltavam o posto também levaram o dinheiro do roubo na lotérica feito pelo outro grupo de assaltantes. É literalmente ladrão roubando ladrão. Tem situação que realmente fica difícil de acreditar que aconteceu, e essa com certeza é uma delas. Um ladrão acabou levando uma rasteira da vítima na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança e aconteceu após uma tentativa de assalto em uma loja de celulares. A vítima conta que estava na loja quando dois ladrões entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um deles estava armado e ameaçou a vítima. A mulher afirma que os criminosos pediram um aparelho de celular e outros objetos que poderiam estar no local. Foi quando ela teria começado a gritar pedindo socorro. Nesse momento, os criminosos teriam desistido do assalto e resolveram fugir. Eles saíram correndo do estabelecimento em direção a um carro que aguardava por eles em uma rua paralela. Mas antes de conseguir fugir, ele acabou tomando uma rasteira da própria vítima, sendo pego e imobilizado por populares na rua. As imagens mostram um momento em que um dos assaltantes foge desorientado e, percebendo que estava indo para o caminho errado, ele retorna na direção da loja. Nesse momento, a vítima consegue bloqueá-lo e populares que passavam na rua ajudaram a imobilizar o bandido, que foi preso após a chegada da polícia. Esse caso daqui ocorreu em 2021. Um ladrão tinha roubado uma moto e estava sendo perseguido por pelo menos 3 viaturas. Os policiais tinham que esperar o bandido cometer um erro para prendê-lo. No entanto, um civil foi heróico bastante para parar o ladrão com sua bicicleta. O homem jogou a bicicleta na frente do ladrão que estava sendo perseguido. Ao se chocar contra a bicicleta e literalmente amassá-la completamente, o bandido ainda continuou sua fuga, arrastando a bicicleta consigo. No entanto, esse era o erro que os policiais estavam esperando para render o meliante. Uma das viaturas fez uma manobra arriscada para a direita, fazendo o ladrão cair de sua moto. Depois foi só questão de tempo para prendê-lo e levá-lo detido até uma delegacia. O homem que jogou sua bicicleta ficou sem um meio de locomoção, mas ele foi herói na situação toda, ajudando a prender um assaltante. Esse caso aqui aconteceu em um depósito de bijuterias em Limeira, no estado de São Paulo. A quadrilha de ladrões ficou conhecida como Quadrilha de Bandidos Trapalhões.
3 dos ladrões deles entraram no depósito, enquanto um quarto ladrão ficou do lado de fora da loja. Logo em seguida, os policiais chegaram e renderam o primeiro homem que estava lá fora. Quando os ladrões lá dentro do depósito perceberam a chegada da polícia, eles até tentaram fugir pelos fundos do imóvel de uma forma cômica. Os bandidos tentaram pular o muro que tinha uma cerca de espinhos. No entanto, a polícia conseguiu prender os 4 homens, provavelmente por conta da burrice deles. Afinal de contas, eles nem sequer tinham um plano formado. A tentativa de escapar deles era sair pelos fundos, só que eles nem sequer imaginavam que tinham vários espinhos ali. Eles até tentaram fugir, só que não deu nada certo. Não dá pra entender direito no que o bandido desse próximo vídeo aqui estava pensando. Ele entrou no que parece ser um salão de beleza sem nada para ameaçar as funcionárias. Ele foi direto para a caixa em que o dinheiro estava guardado. Nesse meio tempo, uma funcionária e uma cliente conseguiram sair do salão sem problema nenhum. As duas sumiram na escuridão da noite procurando por ajuda. O ladrão, que estava desesperado por dinheiro, nem percebeu a saída das duas mulheres. Ele quebrou a caixa de dinheiro jogando-a no chão. Enquanto o bandido estava pegando as notas de dinheiro do chão, a polícia apareceu. Um policial o empurrou para dentro da loja novamente, já que o bandido tentava fugir. O meliante tentou se desvencilhar do policial, mas já era tarde demais. Isso porque haviam muitas pessoas querendo justiça ao redor deles. O ladrão foi algemado e preso em flagrante, tudo por conta de sua burrice. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau!